Cem anos do rádio no Brasil, 100 histórias de radialistas, jornalistas de Sorocaba e região que trabalham com esse importante veículo de comunicação. Temos mais uma personalidade conosco e eu vou começar perguntando desde o nome dessa personalidade que está aqui, um importante profissional que hoje dá o seu depoimento ao Laboratório de Comunicação e ao curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba. Seu nome completo, por favor. Jair Oliveira Júnior. Como é que surgiu aí o nome artístico? Do próprio nome, né? Já veio Oliveira Júnior, sobrenome, então vem o nome. No inicial se pensa J. Oliveira, né? Mas o Oliveira Júnior... Jair Oliveira nunca entrou, Jair Júnior não. Não, Oliveira Júnior mesmo. Até porque o J. Oliveira ficou para o meu irmão, né? No determinado momento. Então o Oliveira Júnior foi o nome que soou mais livremente, né, professor? Quantos anos? 53 anos. Quantos anos de rádio? Professor, eu fiz uma conta. E, inclusive, eu tive a satisfação de fazer o envio para o meu querido, para a tua equipe, né, o Luizinho, de um documentário, de uma imagem que eu tenho. 1993, um jornal já estava comigo ali, meu irmão, fazendo entrevistas nas ruas da cidade de Dracena. O meu primeiro registro em rádio vem em 1987, na Rádio Regional de Dracena. Entretanto, eu começo em 1982. Tem essa referência em função da Guerra das Malvinas. Comecei como aprendiz na Rádio Nova Dracena e ali fiquei durante 12 anos, pego a época da ditadura militar, do governo militar, e chegamos até 1987, quando eu recebo o meu primeiro registro em rádio. Então tem toda essa... Então você começou menino ainda? Comecei menino justamente por influência do meu pai. Meu pai pastor evangélico e todos os domingos ele ia na rádio para fazer um programa de 15 minutos. E ali eu já me apaixonei quando vi aí todos aqueles equipamentos. Meu pai posterior ali, amigo do dono da rádio, que era o prefeito da cidade, não podia trabalhar na emissora porque era menor, né, de idade. Então meu pai não tinha, por favor, não tinha lei de responsabilidade fiscal na época, né? Então, eu trabalhava de aprendiz pela Guarda Mirim, na prefeitura, no período da manhã, e à tarde eu ia para a emissora de rádio. E ali, na emissora de rádio, eu tive a satisfação, né, de, como professor, frente a frente com o professor, eu olhava para uma personalidade fantástica do rádio, conhecido, o jornalista Valmir Jorge, que posteriormente veio trabalhar na Rádio Bandeirantes de São Paulo, posteriormente foi ser correspondente da Copa do Mundo para Bandeirantes, né? E eu vi o Valmir Jorge ali, trabalhando, desenvolvendo a sua atividade com um rádio semelhante a esse que está aqui na nossa lateral aqui, ouvindo a Rádio Guaíba, ouvindo a Rádio Bandeirantes, que depois ele foi para trabalhar junto com o Fiore Gigliotti, e ali eu fui vendo, né, como aquilo que era feito, a máquina Olivetti, esse tipo de escutas. Quantas vezes em tempos ruins não dava, ou dias ruins, a frequência não chegava dessas rádios, mas o Valmir Jorge, a cada 12 minutos ele tinha que olhar, ou seja, a cada hora ele tinha que entrar no ar com o plantão, e ele falava, vai chover. Então ia o boletim pela experiência que ele já tinha, né? Ele fazia ali todo aquele trabalho. Então eu comecei cedo. Ali eu tenho como marca a Guerra das Malvinas, que eu lia muito o jornal Folha de São Paulo, Estadão, né? Esses jornais que chegavam, a Folha da Tarde, né? Que chegava no interior por volta de meio-dia. O caminhão saía de São Paulo e chegava lá no interior meio-dia. Tanto é que as emissoras do interior não tinham jornalismo como nós temos no período da manhã. Eram às 18 horas, parava a cidade porque elas tinham que pegar todo esse material que era distribuído, professor. Então começa muito cedo, mas o meu primeiro registro em carteira é em 1987. Quando menino você já começa a fazer locução ou você começou também na técnica? Não, começo na operação, na técnica.
Começo na técnica. Esses 8 anos foram em técnica. Rádio AM. No AM. Até porque o FM, naquela época, era mais na capital, né? E o AM, para se ter uma ideia, a emissora que eu comecei, a Nova Dracena, que depois se transformou numa afiliada da Rádio Globo, né? E depois, essa emissora que eu tive o primeiro registro, que foi a Rádio Regional de Dracena, que depois se tornou afiliada da Jovem Pan. Tanto é que o meu registro, eu começo na Nova Dracena, só que não tenho o registro de Nova Dracena como em trabalho. O meu primeiro registro é na Regional. E depois eu já volto como jornalista, como locutor noticiarista na Nova Dracena, né? Depois eu volto para a emissora em um determinado tempo. Começo no microfone, eu começo em 1989. Agora, Oliveira, você não só ficou no rádio nesse começo de carreira profissional, aí você já é adulto, aí você teve uma outra profissão. Tive outra profissão. É bom que eu coloco sempre, eu fui colunista também do Jornal da Cidade, impresso da cidade de Dracena, né? Nós tínhamos uma coluna semanal no jornal, e eu fui para outras profissões. Por quê? Eu tinha dentro da minha família a influência do meu pai, que é agrimensor, trabalhava na prefeitura, medição de fazendas, então eu fui aprender também a ser desenhista com ele, né? Fui aprender a ser desenhista com meu pai. E era uma profissão gostosa, mas tanto é que ela, até hoje, ela caminha em paralelo comigo, né? A construção civil, essa área da topografia, porque foram influências. E é aquela história que eu te contei. No período da manhã eu estava na prefeitura, ao lado do pai aprendendo, né? E à tarde ia fazer, o pai deixava, ou seja, vai fazer o que você gosta também. Que era rádio. Exato. E por exemplo, nesse período aí dessa outra função, eu trabalhei em empresas também, né? Eu trabalhei na Indaep, uma empresa da minha cidade, empresa de água e esgoto, né? Trabalhando na área da construção civil. Isso você conhece bem da minha história em Sorocaba, que sabe que em determinados momentos eu tive, inclusive, uma grande aproximação com a construção civil, ali na gestão proprietária de uma empresa da construção civil. Fiz cursos aqui em Sorocaba de desenho, como evoluiu, saímos da nanquim, né? Aquele desenho da nanquim, do papel vegetal. Daí fiz curso na escola José Antônio Hermínio de Moraes, fiz curso de mestre de obras também, né? De mestre de obras no Senai. Fiz curso de orçamentista da construção, de todo esse período aí que vocês me conhecem já no rádio. Eu estava atuando nessas áreas também, de orçamentista. A questão de 2 anos atrás, eu fiz o curso de síndico profissional, né? Hoje eu tenho 2 formações em síndico profissional, como síndico profissional e síndico master, né? Então, foram profissões ali em paralelos que eu atuei, professor. Agora, como é que foi, de repente, chegar em Sorocaba e mesmo com toda essa experiência prática que você já tinha, aí você foi humilde e foi procurar um curso de radialista no Senac? Então, professor, como diz assim, Sorocaba, quando você chega em Sorocaba e depara... o primeiro nome, quando você chega em Sorocaba e fala de referência em rádio, em jornalismo, é o professor que está na minha frente aqui, professor Fernando Negrão, né? E quando a gente vê esse monstro sagrado aí, as referências, você sabe que você tem um caminho a ser percorrido, né? Tem um caminho a ser percorrido. E eu começo na Rádio Cacique, né? Aliás, agora, foi no dia 15 de agosto de 2000 que eu entrei na Rádio Cacique, fiquei lá por 20 anos, né? Tenho boas relações da direção, né? Dos como diz o doutor José Rubens Bismara, que nos deixou, né? Aos filhos hoje, mantenho as boas relações, saí pela porta da frente junto com o Júnior Bismara, né? Teve o prazer de me dar essa honra, falou, pela porta que você entrou, você vai sair aqui, eu vou te acompanhar, né? Então,
Então, foi no dia 15 de agosto de 2000. E ali, professor, quando você conhece a história do rádio, né? Como que o nosso querido José Rubens, ele tratava a comunicação, ele dava oportunidade, de repente ele via o timbre de voz, o esforço da pessoa vai para o ar. Mas o meu caso no rádio, eu vou chegar onde na tua pergunta aí. Eu me lembro que quando eu cheguei em Sorocaba, eu fui até a Rádio Cacique. E por que veio para Sorocaba? Por que eu vim para Sorocaba? Eu vim para Sorocaba por influência, ou seja, por uma mudança do meu pai, pastor evangélico, ele veio para Sorocaba e daí veio toda a família, né? Não conhecíamos Sorocaba, né? E eu quero chegar na tua pergunta. De repente, a gente é até meio prolixo. No rádio, a gente corta os caras prolixos, né? Mas... Não, aqui nós temos um certo tempo. Vamos lá. Deixa eu só criar uma linha de raciocínio aqui, que eu quero responder essa sua pergunta aí anterior. Então, eu chego no rádio ali e começo a deparar com pessoas fantásticas, que eu me vi numa situação que eu precisava me preparar para enfrentar esse mercado de Sorocaba. De repente eu chego lá, Renato Amari, prefeito da época. Entrevistar o Renato, você sabe que, né? Mas ele sempre foi muito cordial comigo e mantém relações de amizade até hoje. Mas para você entrevistar o Renato, você tinha que estar preparado, né? A bagagem lá de trás, ela me permitiu esse cenário, porque eu também passei pelo rádio em Rondônia, né? E o rádio lá é vida ou morte, dependendo do que você fala. Então, você tem que saber ter esse autocontrole de enfrentamento. Daí, pego o Renato, pego Antônio Carlos Panunzio, Yara Bernardi. Daí, de repente, quando eu olho no meu lado, numa entrevista coletiva, está TV Aliança, Rede Globo, o SBT, todas as emissoras do país. Daí eu olho para o outro lado, tem uma universidade de referência, o NISO, colocando profissionais no mercado todo ano, e você falou, e aí? Né? Então eu procurei acertar a minha carreira acadêmica, né? Começando pelo curso de radialista, qual o senhor foi o coordenador. E eu tenho uma grande honra. Aliás, dias atrás eu mexia e remexia nos meus arquivos, e eu tenho, inclusive, até hoje, as matérias aplicadas pelo professor, pela Bia, sua esposa, professor Anderson Santos, Walter Calho. Olha, meus professores, eu não tinha que ir para voltar lá para o banco, tinha que voltar lá, né? Tinha que voltar para lá. E eu voltei para lá. Professora Nanaia, encontro até hoje, a Nanaia vem, que foi, né? E você coordenava todo esse curso. Então, ali, professor, foi a base do meu início de ajustes acadêmicos, né? Então, fui para lá, tenho grande satisfação, sei da importância do curso, porque uma questão é a prática, né? Outra questão é você também ter a teoria, para você juntar a prática com a teoria. Há termos técnicos que na prática você não domina. E quando você vai para a sala de aula, você consegue juntar os dois. Olha, faço esse trabalho, essa atividade aqui, não sei qual é a pronúncia técnica correta, né? O termo correto, o que é um off, o que é um corte, o que é uma edição. Eu estou colocando coisas preliminares aqui. No curso de radialista é a base de tudo isso. Eu sou totalmente grato, e aqueles que podem e possam correr esse caminho, eu sempre oriento, do caminho do curso de radialista, do caminho da faculdade, né? Porque o professor, inclusive, foi um daqueles que me orientou muito. Eu conversei com o professor, de repente o professor, devido ao grande número de alunos, pode não se lembrar, mas eu me lembro que eu conversei com o professor, que eu estava fazendo a graduação de marketing, né?
E o professor me fez algumas orientações, vai por esse caminho aqui. Posterior a isso, eu fiz 3 graduações, pós-graduações, eu fiz jornalismo político, eu fiz também gestão de empresas de radiodifusão, e a última que eu fiz foi gestão de comunicação integrada, né? Então, a vida acadêmica, ela é fantástica e, como disse, ela justamente me deu essa base para chegar aqui. Agora, Oliveira, vamos falar do Jornal da Cidade. Era um jornal que existia há muito tempo, vamos dizer aí que ele teve a voz do próprio José Rubens Bismara, um ícone do rádio sorocabano, de uma família que monta a Rádio Cacique, ou seja, era uma referência ao Jornal da Cidade, e coube a você a responsabilidade de assumir esse veículo, e você enumerou aqui algumas dessas personalidades que passaram pelo microfone da Cacique e que você teve a oportunidade de apresentar. E você produzia o jornal, escrevia o jornal, chegava de madrugada na rádio, editava as matérias, né? Tecnicamente você já sabia fazer isso, levava esse material para o ar, e aí você vai tocando esse Jornal da Cidade até quando você cria que foi inédito no município e que tinha uma repercussão tremenda, que era a bancada de formadores de opinião independente. Ou seja, você tinha nomes muito importantes da vida da cidade ali com você. Todas as manhãs eu tive o privilégio de estar lá durante muito tempo, fazendo parte dessa bancada de formadores de opinião. Oswaldinho Duarte, doutor Emanuele e outros tantos que você pode até enumerar melhor do que eu. Como é que foi criar essa bancada de formadores de opinião? Mas antes disso, como é que era tocar o Jornal da Cidade sozinho? Sozinho? Foi um desafio, professor. Foi um desafio, mas uma honra, né? Uma honra pela confiança que o doutor José Rubens me depositou. Né? Me depositou e a família Bismara, né? Ali o Júnior, a Patrícia, Dona Maria do Carmo Bismara. Foi algo assim que eu não imaginava, né? Porque eu chego na Rádio Cacique através do Eli Martins, que foi uma indicação. O Eli Martins, por 2 vezes, me falou, vai lá fazer só uma gravação, um teste, que você vai entrar na rádio. Eu falei, não vou, Eli, não vou, porque eu montei uma barraca de pastel. Até pastel, eu montei, falei, quero de boa, não estou mais afim disso aqui não. Porque eu havia tentado entrar na Cacique antes, e fiz um teste, estou esperando me chamar até hoje. Não me chamaram. Daí depois eu fui na supervisão, e brincava muito com o pessoal que havia feito teste na época, né? Aí o doutor José Rubens me confiou uma responsabilidade. Era a menina dos olhos dele, era o jornal da cidade. E ali a gente assume o jornal, foi um desafio, mas foi um trabalho de equipe. Mesmo sendo aquele Oliveira que aparecia ali como faz tudo, né, na linha de frente, mas eu tinha amigos dentro da rádio, parceiros, a equipe ali, era o técnico, era a mulher do café. Você sabe bem disso, o quanto era importante, né? A Rosi foi a última que trabalhou com a gente, mas todos empenhados em fazer acontecer. Sim, o né? café bem servido, bem em xícaras, servido, nós em tínhamos xicrinhas café. bonitinhas. Exato, E bonitinho. você até comentava, chegou agora a Rosi com o café para servir aqui. Exato. Era uma reunião, acho que era a primeira reunião que se tinha aqui em Sorocaba de grandes influenciadores, né? Influenciadores ali. Então foi um desafio. Eu chego, quando eu chego na rádio, o doutor passa essa responsabilidade, né? Eu vim de uma escola boa, professor. A base, né, ali de Dracena. Eu trabalhei com grandes profissionais. Eu tive essa honra. Eu trabalhei com o J. Aguilar, por exemplo, que apresentou o Globo no Ar, da Globo Rio. Eu trabalhei com o Jurandir Gomes, que trabalhou na Rádio Jovem Pan, narrador de esportes. Eu vi esses caras trabalhando, como que se fazia.
Eu trabalhei com Carlos Gomes, que trabalhou na Rádio Gazeta de São Paulo, como lá da minha cidade, todos eles, mas trabalhava em São Paulo. Carlos Gomes, que foi plantão esportivo, né? Já disse do Valmir Jorge. Então, o rádio era feito com carinho. Era muito técnico, e nós vivíamos naquele período da ditadura militar, que você tinha que... Era como desenvolver uma pauta na máquina Olivetti, como arquivar aquilo. E eu peguei toda aquela experiência dali e eu trouxe para o Jornal da Cacique. Eu trouxe para o Jornal da Cacique, chamei o pessoal, falei, nós não temos equipe, ou seja, formada, nós não temos recursos, somos nós, e dá para acontecer. Né? E houve uma conquista daquele pessoal da base. De repente, eu chego um profissional fantástico, que nunca foi pro ar, né, pro microfone, mas que me ajudou muito, foi o Décio Lanzaro. De repente, o Décio Lanzaro, que você conhece muito bem, técnico, da parte né? Técnico, porque o rádio não é só a frente, né? O rádio tem todo um pessoal de bastidor ali. O Décio Lanzaro falou, eu falei, Décio, eu comecei gravando na Rádio Cacique, no Jornal da Cacique, por exemplo, a Voz do Brasil, porque nós não tínhamos correspondentes. Daí o Décio Lanzaro me disse o seguinte, um dia eu falei, Décio, e gravava na fita cassete. E cortava aquilo, como o senhor bem disse. Né? E um dia, conversando com o Décio Lanzaro, ele falou, Oliveira, existe aqui dentro da rádio um convênio com a Rádio 2, eles mandam todos os dias. Eu falei, mas por que vocês não usam esse material? É que o pessoal tem medo de usar, não gosta de usar. Aquela história que a gente vai tomar lugar do outro, não toma lugar de ninguém. Quando eu vi aquela joia preciosa, fui lá, peguei. Peguei, falei, é com a gente. Passei, acho que foi uma das primeiras emissoras que passou a usar em Sorocaba material de agência. Material de agência. Eu sempre valorizei as agências, o pessoal que faz assessoria, porque é fantástico, é base. Só que nós tínhamos um jornal de referência aqui em Sorocaba, que era o jornal da Rádio Ipanema. À época era Nilson César, José Roberto Herculin, né, era referência. De saudosa memória. De saudosa memória. Inclusive, eu mandei um arquivo, um material para você de jornal da época, em que eu tive a satisfação, poucos sabem, de apresentar um programa dividindo bancada com o José Roberto Herculin e as duas emissoras, a Cacique e a Ipanema, na época, transmitindo ao vivo, entrevistando o prefeito da época, o Vitor Lippe, no primeiro ano de mandato. E daí eu vou chegar na equipe. Então, primeiro, quando você olhava o jornal, ouvia o jornal da Ipanema, que era hoje a Rádio Jovem Pan, você tremia. De repente, abria o Nilson César entrevistando o Cabrini, né? A época, entrevistando o Senna, e nós ali. Só que tinha que fazer diferença. E eu sou apaixonado pelo rádio AM, né? Eu sou de AM. E daí eu falei, como fazer essa diferença? E fui pensando, e fui ouvindo emissoras de São Paulo, fui ouvindo emissoras de Sorocaba. O que eles fazem que eu posso fazer diferente, sem nenhum tostão no bolso? E daí, de repente, vai surgindo de forma natural. Quando eu observo do meu lado que tinha pessoas que vinham para o rádio e se apaixonavam pelo rádio. Era Claudinei Fernando Machado, né? Emanuela, Luiz Henrique Ferraz, Oswaldinho Duarte, Ézio Vestina, né? Eu estou falando lá dos primórdios, né? E ficavam. E daí eu convidei os camaradas, né? Quer vir a semana que vem? Vem aqui, vem tal dia. E ali foi formando. Chegou num ponto que não dava mais para ficar da maneira que estava. E daí eu falei, espera, agora temos que fazer um time. Isso daqui, eu preciso ter uma voz que fale pela comunidade, que a gente possa entender, compreender. E aquilo dali também foi uma escada para mim. Porque eu não me sentia preparado para fazer determinados comentários. Daí, de repente, eu pego professor Fernando Negrão. Vem para a bancada, vem aqui, professor. E o legal, professor, é que todos eles iam
para doar parte do seu conhecimento sem qualquer tipo de... sem qualquer tipo ali de retorno financeiro. Eles Sim, era paixão pelo rádio. Paixão pelo rádio. Porque, inclusive, tem que acordar cedo, chegar aí até a rádio. E cumprir o horário como se fosse ali... Sim, funcionário, Funcionário. Um negócio maluco. E, de repente... E algo fenomenal é que a gente conseguia colocar no estúdio as várias linhas de pensamentos ideológicos e todos se convergiam e todos que se firmaram no grupo até hoje mantêm relações firmes, né? Podem não estar juntos no dia a dia, mas quando se encontram tem satisfação, né? Se divergem. Eu tenho várias correntes, que tem horas que eu dou até sorrio ali comigo mesmo, né? Falo, puxa vida, quando a gente se encontra, eles saem no canto, começam a bater papo, viu? Mas na internet, na rua, é uma outra linha de pensamento. Não, mas há um respeito em relação. Então foi algo construído ali que daí foi a diferença. Aí foi o diferencial. Para o entrevistado chegar e pegar essa bancada de formação de opinião, tinha que estar preparado, porque senão também apanhava, né? Apanhava. Mas o apanhar aí que é o legal. Apanhar, né, professor, dentro da linha do, como diz, com consistência, vou até falar científica daquilo, sim, né? Sim. Daquilo que era perguntado. Nunca vi um formador de opinião... Destratar, né? Hã? Nunca destratou entrevistado. Não, jamais. E o entrevistado se saía valorizado ali, né? Porque chegou num determinado ponto que os entrevistados queriam... Era fila. Eu tive que fazer, professor. Eu tinha ali uma agenda de quase 15 dias de antecedência. Era uma média de 2 a 3 entrevistas por programas. Fora as notícias do dia a dia. Fora a notícia do dia a dia. Fora os comentários daquelas notícias. Porque o doutor José Rubens chegou num ponto que ele confiou tanto, né, que a coisa fluía. Eu sou do... aliás, todas as correntes transitavam pela emissora. Né? Então é algo fenomenal. Mas isso eu tive que... Foi um aprendizado para mim também. Isso também, professor, me obrigou, dentro do bom sentido da palavra, voltar ou seja, ir para a cadeira na escola. Então é isso que eu queria falar. Você também não estava, além de sempre fazer cursos, que você falou, de mestre de obra a síndico, né? Você teve uma preocupação acadêmica. Você fez 3 graduações seguidas. Foi. É isso? Isso. Né? E aí mais pós-graduação. Sim. Na área de comunicação. Por que de repente você fala assim, pô, eu já estou com 40 anos, não vou mais fazer faculdade? Pelo contrário, você foi. Professor, eu fui justamente porque tem que estar preparado. Há necessidade de se preparar. Você não pode entrar no... Você não pode enfrentar esse mundo que a gente vive hoje sem estar preparado. Eu não posso... Eu talvez, como diz assim, estou bem distante, mas eu estaria numa situação muito desconfortável se eu estivesse, nesse momento, frente a frente com o professor, não estivesse preparado. Né? Preparado para conversar contigo, não à sua altura, né? Porque você sempre será mestre. Mestre e doutor. Só que, e falo isso com toda sinceridade. Então, há a necessidade, principalmente no momento que nós vivemos. O momento que nós vivemos, se eu não tivesse percorrido essa carreira acadêmica de uma graduação e 3 pós, né, aí nessa questão, que foi uma na área de marketing, eu comecei até a fazer uma graduação anterior na área de administração, mas confesso, daí tive um empecilho no percurso, né, e não tenho nenhuma dificuldade. Vivi um momento depressivo, fiquei afastado durante 1 ano dos microfones, né?
Isso é muito bom também para quem acompanha, saber que é superável, né? Esse momento, com muita fé, é superável. Consegui retornar um mês antes de retornar, após um ano afastado, eu achava que não teria condições de retornar, mas o rádio, como disse, também me possibilitou preencher esse vazio, né, que é ali no retorno, todas essas ocupações. Então, tem que estar preparado. O mundo, principalmente, nós jamais imaginávamos que íamos chegar nesse período de fake news. Eu não lembro de uma matéria nesse sentido na faculdade, no curso de radialista. Porque o comprometimento da gente era de trabalhar com a verdade. Né? A verdade, sempre a verdade. Apure a notícia, né, professor? E hoje, a questão de grande tristeza que me traz, mas de responsabilidade que aumenta, é quando você entra nas redes sociais e você vê a distorção. Só que o interessante é que não é apenas no texto, é na fala. Eu vejo veículos de comunicação que dá vontade, me desculpe, de rotar todos os dias. Eu falei, esses caras nunca entraram numa sala de aula, não tem compromisso, porque é a distorção da notícia, né? Não é questão de notícia ser de direita ou de esquerda, mas é você perder o norte da questão, e nós vivemos isso. E eu acho que eu estava lá atrás, voltando à pergunta do professor, por que você trabalhar essa sua carreira acadêmica justamente por isso? Eu acho que aquilo que nós não imaginávamos, o mundo nos levou a nos preparar justamente para isso, porque onde a gente está, a gente tem condição de oferecer um conteúdo de qualidade, né? Independente do número de engajamento. Se você quiser notícia de qualidade, procure referências na sua cidade, né? Então, você tem portais, você tem a Uniso através do seu site, tem das suas redes sociais, tem veículos de comunicação sério, e a gente consegue ter esse norte. Então, parece que a gente vive um processo, professor, que nós que deveríamos estar dando o fruto maior nesse momento, as pessoas colhendo do nosso fruto, parece que nós estamos num processo inverso. Nós estamos tendo que lançar a sementinha. De novo. De novo! Ô, gente, de novo! Dias atrás, daí muitas vezes vem aquela preocupação. Você é um conflito constante, né? É um conflito constante. Porque dias atrás, eu confesso para o professor, num domingo eu estava vendo o período dos bárbaros, para poder entender o que está acontecendo com a sociedade, porque a gente fica ali até o século IV, toda a sociedade organizada, Império Romano, grego e tudo mais, e de repente, né, tudo se desfaz porque acham que não está legal, porque é isso e aquilo, e olha onde nós chegamos, né? Então parece que é cíclico a questão. Então foi esse o fator que me fez buscar a vida acadêmica, e sou grato à minha família, meu pai, minha mãe, todos os meus familiares, os meus amigos. Eu mantenho, e peço perdão aos meus amigos, que eu, de repente, que não citei nomes, da bancada de formadores de opinião, que eles me acompanham até hoje, professor, em formatos diferentes, mas eles até hoje me acompanham. E são amigos fiéis, porque e grandes orientadores. Qualquer questão que a gente tem dúvida, a gente está se comunicando ali no dia a dia. Uma notícia nossa, quando é lançada, que pode causar uma determinada
um determinado alvoroço, uma base, de repente uma notícia que a gente não tem conhecimento profundo, principalmente jurídico, né? A gente busca, e na área de comunicação. Aliás, quando eu terminei o meu curso de pós-graduação, que eu fiz 2 trabalhos na pós referente ao rádio. O futuro do rádio na era digital e o segundo foi o rádio em sintonia com a era digital. Esses 2 trabalhos receberam nota máxima, inclusive o futuro do rádio, ele foi para exposição, selecionado para exposição esse trabalho. E eu tive o prazer de enviar uma cópia ao professor Fernando Negrão. Nós vamos chegar lá. E aí, Oliveira, mas você também no Jornal da Cidade, você fazia todo final de ano uma festa, né, para comemorar o final do ano, onde você trazia os formadores de opinião, os convidados, tinha que sair até do estúdio, usava praticamente a rádio como um todo ali, né? E uma delas que eu tive também o privilégio de participar com você foi quando o Dr. José Rubens fez, acredito que a última aparição na rádio, né? Já bem velhinho que estava, e ele me concedeu essa entrevista, tá? Eu que estava com o microfone da Cacique na mão naquele dia, que você me permitiu utilizá-lo, e eu fiz a entrevista com ele, e nós anunciamos em primeira mão, naquele momento, um decreto da presidente Dilma Rousseff que autorizava as rádios AMs a se transformarem em FM. Também esse furo que foi dado ali em primeira mão, né? Foi verdade, professor. Rapaz, tem que vir preparado aqui mesmo, porque o professor sabe mais, ele está me fazendo relembrar momentos aqui que... Você se emociona com isso? Ah, sim, professor, com certeza. Até porque... E você falou, ali você tinha Era Bernardo PT, você tinha o prefeito do PSDB, você tinha o delegado de polícia, você tinha o oficial da Polícia Militar também, enfim, todo mundo ali se confraternizando. Era salgadinho de um lado, cafezinho do outro, refrigerante, batendo papo, microfone aberto. Não, é algo... tem que estar preparado, né? Porque eu acho que você chega até... Confesso que eu chego até tranquilo para essa entrevista, mas quando o professor... eu achando que eu ia colocar informações aqui, contar, mas eu vejo que a minha vida... profissional, ela foi acompanhada por vocês, viu, professor? Isso é uma homenagem, né? É uma homenagem muito... Sim, é uma homenagem justa, por isso que você está participando do programa grande, 100 anos do rádio. Quer dizer, que você tem uma... Essa iniciativa sua, é sua, ninguém vai tirar isso de você. Porque é uma homenagem muito grande. E justamente isso que você fala era algo grandioso. Envolvia toda... Nós saíamos do estúdio e transformávamos a rádio num grande estúdio. Nós fazíamos o estúdio paralelo, né? Ao lado, inclusive, e nada daquela combinação. Professor Fernando Negrão, o senhor vai... Não, o professor chegou, professor, pega o microfone lá. Porque todo mundo estava integrado, todo mundo falava a mesma linguagem, todo mundo queria o bem da cidade, né? O foco ali era a cidade de Sorocaba. Ali passava Renato, passava Lipe, passava Iara, linhas totalmente divergentes, e você vê o belo da democracia, professor, desculpe um pouquinho emocionado aqui, e você vê o belo da democracia ali, que em momento nós praticamente antecipávamos determinadas situações. Me faz lembrar essa questão aí, quando, naqueles momentos, eles estavam separados e nós conseguimos trazer para aquele palco todos, e anos após, eles estavam juntos, quando alguém falava, não é possível, né? Não é possível. E havia... Então, é algo fantástico. Nós conseguimos ali, e eu não falo, daí, a partir de eu posso ter lançado a semente, mas daí, quando chega o professor Fernando Negrão, quando ele vai para a bancada, né, professor, o senhor está me dando ali, talvez agora eu inverto o jogo contigo, você está entendendo? Você está me dando ali o aval perante a comunidade, perante as autoridades, que ali é um espaço sério. Quando
quando o doutor José Elias Temer, juiz de direito, ele ficou 10 anos numa bancada, juiz não pode, em linhas gerais. Mas o país vivia um momento interessante, né, de querer construir uma nação mais justa. E o próprio judiciário começou a se abrir, fazer as pessoas entenderem, compreender um processo. Eu conheço o doutor José Elias Temer, desculpe aqui, pessoal da técnica, bati aqui no microfone. Eu conheço o doutor José Elias Temer por meio do José Antônio Rosa, jornalista do Cruzeiro do Sul, que eram amigos do jornal Diário de Sorocaba, qual o senhor fez parte também. E o doutor José Elias Temer foi jornalista do Diário. Numa cobertura, eu conheço ele, numa cobertura de eleições. Nasce ali uma amizade, mantenho contatos com ele, não diariamente, mas sempre que posso, mando um oizinho para ele, ele me responde. Mas durante 10 anos na bancada. Então, ali a gente foi formando esse ciclo, né? Esse ciclo de conhecimento, de transformação, de sonhar para uma cidade melhor. E eu acho que nós fizemos o nosso papel, tenho certeza que nós fizemos o nosso papel. Porque eu me lembro, quando eu assumo ali do Dr. José Rubens, como você citou, o rádio já começava o AM querer sinalizar uma tendência em queda. E, de repente, daí, importante eu também citar para você o porquê desses eventos. Eu visualizei o seguinte, o AM precisa se mostrar. Não tem outro jeito. Para ele poder se mostrar, se apresentar, dizer, eu vivo, eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Unir a sociedade. Trazer o rádio para o debate. Eu tenho que fazer as pessoas que estão deixando o AM se reencontrarem novamente com a AM. E o interessante é que nós, aqui dentro, sabíamos que o AM... Mas vocês eram tão apaixonados pelo rádio, além dessa paixão pelo rádio, o compromisso com a cidade, que diziam que iam lá, independente de querer saber se era um que estava ouvindo. Vocês iam fazer rádio. E algo interessante. Primeiro ano de jornal Você vê que eu vou e volto, né? Vou tentando fechar as perguntas lá atrás, né? No primeiro ano do Jornal da Cidade, que depois se transforma no Jornal da Cacique, mas você pegou o Jornal da Cidade, né? O primeiro ano do Jornal da Cidade, o que ele faz? Ele não traça no Ibope. Não há traços no Ibope. Para o Ibope, naquela época, você precisava ter 800 ouvintes por minuto. E não traçava. Né? Não atingia. Quem ia pegar o Paulo Silas às 10 da manhã ia para 10 mil ouvintes por minuto. E isso eu estou te falando porque eu acompanhava os gráficos, eu me preocupei muito com isso. Eu trabalhei em cima desses números. Então, quando chegou, não marcava. 7 da manhã não entrava. Né? E o que eu peguei, veio essa questão, que daí, primeiro ano marcava. No segundo ano, o Júnior chega com o Ibope, todo feliz da vida. Oliveira, vem ver. E nós já estávamos ali saindo de não traço e passando para 7 mil ouvintes por minuto, 7 da manhã, entrando ali. No segundo ano, com aquele grupo que a gente foi formando, segundo ano, terceiro ano, nós já estávamos batendo o Paulo Silas na carta. E daí foi. Aí, Oliveira, você também teve vários prêmios recebidos, como o prêmio da Asi Scheffler de jornalismo de direitos humanos. Você teve prêmio de melhor programa de rádio jornalismo AM de Sorocaba pela prefeitura. Como é que era receber essas honrarias também? Ah, professor, isso aí também faz parte dessa história de Sorocaba. Aliás, tem até preocupação, eu falo muito, gente. O duro é que eu sou chato, o professor conhece na hora que estou como âncora. Gente, corta. E aqui eu estou me estendendo um pouquinho, mas quero parabenizar o Uniso. Viu, professor? Parabenizar o Uniso por esse espaço. Porque a gente quer contar.
Depois vocês cortam por aí, tá? Pode cortar. É sem corte, é sem corte. Mas esses prêmios também foram importantes, significativos? Foram porque eles têm uma razão. Não foi... Eu, no primeiro ano, segundo ano ali, eu entro com a premiação para poder concorrer e visualizei que... para sentir um laboratório, como que funcionava a linha da premiação. E daí eu passei também a estudar como funcionava a premiação e o momento que eu realmente estaria preparado para aquele momento. Daí fiquei ali 2 anos, 3 anos sem disputar qualquer prêmio, porque disputei um para concorrer, não fomos vencedor, mas eu queria entender como funcionava o prêmio. Nesse interim, diante da riqueza da história de Sorocaba, eu senti que eu ia entrevistar um determinado político, um Renato, um Crespo, um Panunzio, né? Eu ia conversar com o professor Negrão, com os Fernando Negrão, com os formadores de opinião, e eu via uma Sorocaba rica na sua história. E eu não sabia quem era determinados personagens da história de Sorocaba. A gente pisa em cima da história de Sorocaba todos os dias, passa e não sabe. E eu vi que eu precisava conhecer a história de Sorocaba e ser reconhecido nessa questão. Daí foi onde eu entro na questão da premiação. Eu foquei, estudei como funcionavam os prêmios, eu disse, agora sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver matérias focadas na história de Sorocaba. Porque eu vou ter um aprendizado muito grande e vou deixar um legado aí, né, para a população. Então aí eu comecei. Foi onde eu desenvolvi o caminho das tropas, Estrada de Ferro Sorocabana, a história de Baltazar Fernandes, a história de Brigadeiro Tobias, e aí me perco, né, nessas premiações. Conhecendo a história de Sorocaba, mas aquilo também ia servir para mim, para o meu dia a dia, de poder contar um pouquinho da história de Sorocaba. E nesse interim das reportagens, eu tive encontro com pessoas fantásticas, né? Rubens Incal, e tantos outros historiadores que eu ia até o local, fui no casarão de Brigadeiro Tobias, fui na biblioteca, tem uma outra historiadora fantástica que eu esqueço aqui. Sônia Paz, a história do zoológico Quinzinho de Barros. Então eu procurei buscar essas histórias para trazer o conhecimento, levar o conhecimento e ao mesmo tempo. Só que tudo isso, eu sempre fui talvez eu seja um pouco ortodoxo, assim, se é a palavra certa, professor, em determinadas questões. Eu não sei deixar nada em aberto. Eu tenho que ter o carimbo, do professor Fernando Negrão, eu tenho que ter o carimbo da Uniso, eu tenho que ter o carimbo... E ali, para aquela reportagem, para que eu pudesse me sentir de forma consolidada naquilo dali, eu tinha que ganhar o prêmio. Então, foi onde eu escrevi cada um desses prêmios. E ganhou. E ganhei os prêmios. Muito Todos bem. os prêmios ganhei. Oliveira, você na pós-graduação, que você comentou agora há pouco, inclusive estamos chegando já nos 10 minutos finais do programa, você estudou sobre o futuro do rádio. Consequentemente, teve que fazer uma análise dessa história. Sim. E este é o motivo desse programa, desse encontro que a gente está fazendo aqui. Você sai da Cacique e monta uma estrutura própria de portal, de site, de rádio web e agora você me contou também de jornal impresso. Ou seja, você ampliou, você continua acreditando nesse universo da comunicação, caminhando para a web, mas mantendo o impresso, e você estudou sobre o futuro do rádio. Então eu queria que você finalizasse dando esse panorama. O que você imagina do futuro do rádio, do futuro da comunicação? Professor, o rádio não vai morrer.
Essa é uma frase chavão, né, que se usa, mas é realidade. Não vai morrer. Ele passa por um momento de convergência, como um momento de transformação. Eu creio que o que vai desaparecer são empresas que não estão consolidadas, empresas que não estão acompanhando esse momento, né? Então o rádio não vai morrer. Só que nós vamos ter que nos adaptar a essas novas tecnologias, né? E também saber fazer essa convergência, ou seja, trabalhar nessa convergência do rádio tradicional, do veículo tradicional, com as novas tecnologias. O que eu percebo, e nesse estudo que a gente fez, é que o empresário brasileiro da comunicação, muitos deles não estão sabendo fazer essa convergência. Eles estão simplesmente pegando o rádio tradicional e abrindo na internet. E não é essa a proposta, né? A proposta é que o rádio continue fazendo o seu papel, mas tendo a internet como uma aliada. De repente, nessa nossa entrevista aqui, uma das propostas para o futuro do rádio se manter, né? Nós estamos fazendo uma entrevista de 2 horas. O que o professor, né, Fernando, qual seria a proposta? Que o professor Fernando Negrão, estou falando em termos de rádio, né, fizesse ali com a gente 10 minutos ao vivo, se o sinal dele fosse aberto, 10 minutos ao vivo, e o restante dessa conversa ele direcionasse o internauta justamente para acompanhar na plataforma. E muitas vezes a gente quer colocar tudo que está no tradicional dentro do digital. E muitas vezes tirando o glamour do próprio rádio. Eu vejo com uma determinada distância alguns veículos de comunicação de São Paulo, emissoras, expondo o charme do narrador de futebol, né? Você trabalha, tanto é que o podcast parece que está vindo aí para poder colocar as coisas no seu devido lugar. Mas você quer ouvir o narrador de futebol, você não quer ver do rádio, você não quer ver os gestos dele, você pode até fazer um make-off ali, tal, mas então tá faltando investimento, vai ter que investir, né? A necessidade de investimento. O rádio AM, esse já está praticamente descartado em grande parte do país. Sorocaba, até o final do ano, essa convergência é para se concretizar, né? Talvez prolongue por mais um ano aí. Então, nós vamos ter essa frequência do FM, como eu disse, muitas emissoras vão desaparecer. Por quê? Mas por falta de gestão, o rádio não. Agora, também, professor, assim como foi na chegada do rádio, e também da própria televisão, que se buscava, né, ali, a televisão buscava descobrir o seu espaço, o senhor sabe bem disso, né? E o rádio também, nos seus primórdios. Hoje nós estamos vivendo esse momento também de conflito. Quem trabalha na área digital também está buscando o seu espaço. Todos nós estamos nesse oceano buscando chegar na praia, né? De forma segura. Então, o pessoal, você vê, a gente que trabalha com redes sociais, com portal, principalmente as redes sociais, eles mudam a metodologia do dia para a noite. Porque, de repente, chega lá e fala, opa, isso daqui é legal. E aí você também tem que ver a forma de comunicação. Por exemplo, live. Live hoje eu sou um pouco resistente, porque você tem mais visualização, em muitos casos, quando você faz a postagem, que a pessoa escolhe o momento, do que quando você faz a live. Entretanto, você faz sempre essa inicial, convidando as pessoas para as redes sociais. Então, o rádio, ele vai ter que se profissionalizar. Talvez o rádio chegue nesse momento maior, e muita gente vê muitas emissoras fechando o Brasil afora, mas é porque também ele teve um erro inicial. O senhor sabe disso? Ali na década de 1900, após a abertura política, 85, muitas emissoras passaram a ser oferta de barganha do governo com políticos locais, que não tinha nenhuma afinidade com rádio. Só que esses políticos, o seu momento passou.
Hoje estamos na terceira ou quarta geração que não tem qualquer afinidade, ou aqueles que permaneceram e se profissionalizaram, os que vão ficar, né? Mas aqueles que a família tinha apenas como herdeira um patrimônio, não se profissionalizaram, ele tende a desaparecer nesse momento, porque requer investimento. Nós estamos aqui num local, se abrirmos esse sinal aqui, o professor estará com uma rádio na sua mão, né? Só que daí você vai trabalhar esse conteúdo e vai ter que, justamente com a sua equipe, fazer todo esse preparativo. E muitas vezes não se faz. No caso que nosso com o portal também é no dia a dia, é um desafio. É o RMS... RMS News, né? Ele, na verdade, esse portal, esse projeto meu, nasce lá em 2014, da criação da região metropolitana de Sorocaba. Naquele momento, e ele é um pouco do rádio, viu, professor? Aliás, o portal RMS News tem história aqui. O portal RMS News, quando eu vou para a faculdade, para a academia, eu queria crescer profissionalmente para devolver aquilo para a empresa que eu trabalhava. Ok? Chegar e devo fazer essa devolução, uma forma de gratidão e para a gente poder passar para um outro momento. Entretanto, quando eu me sinto, em 2014, surge a região metropolitana de Sorocaba, eu olhei e falei o seguinte: Sorocaba, a região metropolitana é um potencial e nós temos que ter um veículo que fale por toda a região. Tanto é que a defesa do projeto, o RMS News, ele leva para a região metropolitana de Sorocaba, só que ele é o radar metropolitano de Sorocaba. Tanto é que você pega o logo dele, você vê lá o logo e tem vários raios de um radar passando sobre a região metropolitana de Sorocaba. E esse projeto do portal, ele foi oferecido para a emissora Rádio Cacique, né? Mas como a emissora não estava mais no comando do Dr. José Rubens Bismara, né, que veio a falecer, então se tornou um pouco difícil implementar dentro da cidade. Tanto é que ali começa, da emissora, tanto é que ali começa uma conversa nossa, que foi uma conversa de praticamente 3 anos, para que eu pudesse deixar a emissora posteriormente para poder lançar esse projeto, né? Mas continuamos com boas relações com a emissora, em eleições, quase aí cada 3 meses, 2 meses eu sempre estou com o Júnior Bismara, né? E sempre grato à família Bismara aí. Oliveira, suas considerações finais. Estamos chegando ao final de mais um programa 100 anos de história, 100 anos de personalidade, 100 personalidades que estão aqui presentes conosco. Professor, gratidão, né? Gratidão, em primeiro lugar, a Deus, né? Por poder ter dado vida e que eu pudesse estar nesse local aqui com o senhor. Eu me lembro do rádio com 60 anos, 67 anos, né? Jamais imaginava que um dia, estava tão distante, chegou nos 100 anos. E aqui eu faço a minha gratidão e é o grande presente que a Uniso, como uma instituição de pesquisa, ela dá para o rádio e para os profissionais, reconhecendo, é um reconhecimento, né, a nossa presença aqui, que vai se eternizar. E eu sei que nesse reconhecimento, talvez o senhor não estará sentado nessa cadeira aqui, mas nós aqui te reverenciamos, viu? Porque eu quero crer que 99% daqueles que atuam hoje no rádio, né, na atualidade, passaram pelas suas mãos, viu? Então, é a nossa reverência ao senhor, ao Uniso, essa instituição. Eu que, inclusive, até mandei uma imagem, uma foto para o Luizinho, tive a grande satisfação de fazer uma entrevista, e que poucos têm essa imagem, com o professor Aldo Vanucci. Ele esteve no estúdio da rádio num determinado período, falando do lançamento de um livro, e posterior eu tive no momento histórico do país. É por isso que a Uniso é grande. Em 2014, quando eu olho
em mais de 30 mil pessoas nas ruas de Sorocaba, protestando à época contra o sistema político que ali estava, e eu vejo a figura daqueles 30 mil do professor Aldo Vanucci. Eu vou até o professor, né? Abraço o professor e ali faço essa entrevista, mandei a imagem para você, mandei a foto para vocês, mas tenho também a fala dele falando justamente sobre aquele momento da importância, né, do educador, da instituição estar presente buscando a transformação. Agradecido à minha família, aos nossos ouvintes, né? Nossos ouvintes durante todo esse período. E hoje eu posso falar aos nossos ouvintes lá de Dracena, né? Porque esse material estará aberto para o mundo. Então, que vão acompanhar, vão ver, né? Falar um pouquinho da nossa cidade lá também. A minha família, se não fosse a minha família, professor, né? Não teríamos chegado aqui, pai, mãe. Meu pai é um pastor evangélico, de repente, tradicional, mas lá em 82 me colocou dentro de um estúdio de rádio. E você sabe o que era o rádio em 82, né? Mas ele sempre confiou, acreditou. Porque foi um sonho dele também, porque depois ele me contou, ele também foi operador de rádio na antiga Rádio Brasil de Dracena, né? Então, minha homenagem a todos vocês, aos formadores de opinião, né? Todos. Eu falto na memória o nome de todos aqui, mas eu convido vocês que possam adentrar as nossas páginas, e cada foto que você vê de um formador de opinião ali, vai a minha homenagem neste momento. E ao professor Fernando Negrão, aqui, pelo carinho, viu, professor? A cidade de Sorocaba, que nesse período, e faço aí... Fecho, acho que é a minha conversa, falei da família Bismara, todos, né? E a cidade de Sorocaba, que eu tive a grata satisfação de receber o título de cidadão sorocabano, né? Para não ser injusto, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, foi minha parceira durante todo este período. Dr. Alexandre Gozuco, Luiz Henrique Ferraz, Claudinei Fernando Machado, de primeiro momento, né? Sempre me abraçaram. Permitiram que nós realizássemos em parceria 2 debates entre candidatos a prefeito de Sorocaba. Creio que um dos maiores, um fechamento de um ciclo histórico em Sorocaba. Onde, professor, daí sim, 2012, como o senhor colocou, que dentro da Cacique transitavam-se todas as linhas políticas e correntes, no debate político, Raul Marcelo, Antônio Carlos Panunzio, Renato Amari e Yara Bernardi. E a OAB me deu aí a oportunidade de poder mediar esses 2 debates. Obrigado, professor. Gratidão. For the